É muito complicado. E o que o Chiga falou aí, voltando à propaganda, né, o grito das redes sociais ecoa nos tribunais. Você vai para suas mídias sociais, você fala. Muitas vezes o colega médico ele começa a falar, ele não escreve um texto, ele grava um vídeo e ele começa a falar espontaneamente e pode falar alguma coisa que realmente não deveria ou da maneira como não deveria. Isso fica gravado. Né? Posso falar por experiência própria, quero aproveitar e mandar um abraço para o Dr. Limarque, que participei de um congresso de odontologia, um congresso organizado pelo Eduardo Picanso, um colega também muito atuante na área, e um congresso que juntou diversos profissionais da área da saúde. E eu recebi sofri uma sindicância, porque tinha alguma coisa, o que é muito legal, que eu falo também, aproveitando para fazer deixar minha crítica, né, já que fica gravado. O CRM envia um documento para você e não fala, olha, doutor, o senhor participou de um congresso que dizia que diversos profissionais estão compartilhando conhecimento. O senhor, como médico, não pode. Não, tem um papel, eu recebi uma lista, uma série de papéis que eu fiquei perdido sem saber, vem cá, o que está acontecendo, do que eu estou sendo acusado. Né? Então, acionei o Limarque, a gente olhou e falou, Rodrigo, é exatamente isso. E a defesa dele foi toda, incrivelmente, toda feita com postagens do meu Instagram, sem que eu soubesse. Tudo que eu postei no Instagram me defendeu pela forma como foi postado. Então, da mesma maneira que se eu tivesse colocado de uma forma diferente, ele não teria conseguido me defender. Então, é um caso real. Ecoa nos tribunais, né, Renato? Sem dúvida. Exatamente. Na verdade, hoje, o principal meio de comunicação da sociedade são as redes sociais. Isso é algo inegável, isso é algo que o Conselho Federal de Medicina tem que acordar o quanto antes para isso. Eu acredito que esse tradicionalismo que eles tentam carregar até hoje na medicina e tantas outras coisas, isso não cabe mais, não existe mais. Eu poderia falar a mesma coisa da OAB, né? Só que tem que ter cuidado para falar da OAB, porque ultimamente, né, tá uma lei da mordaça danada também. É verdade. E enquanto o Conselho Federal de Medicina ele flexibiliza algumas regras, felizmente, eu acho que numa velocidade muito aquém do que nós precisamos, a OAB segue enrijecendo algumas regras. É uma coisa bizonha, mas é um assunto para outro dia. Quando eu digo que a fala na rede social ecoa nos tribunais, as redes sociais elas são a faca de dois gumes, né? Então, hoje, todo mundo quer ser referência e muitos profissionais, né, antes de aprender, estão tentando ensinar para os outros. E esse é o perigo, esse é o problema. Né? Eu vejo jovens médicos, né, ainda em formação, não médicos ainda, nem estudantes, alguns jovens também já formados, e, sinceramente, não se escolheram medicina. É uma total falta de vocação, né? E parece que o pessoal está mais interessado em ser blogueiro, referência em rede social, ganhar seguidor. Então, isso é um pouco complicado. Existe uma conexão direta, né? Como eu disse, principalmente de comunicação hoje são as redes sociais. Nas redes sociais se fecha negócios. Agora, o conceito da publicidade médica ele não pode ser abandonado. Né? O conceito do marketing, aí, que eu posso te chamar, porque o caráter dele é informativo, não é o caráter de venda. E quando você traz um discurso de venda nas redes sociais, isso vai ser cobrado lá na frente, né? O objetivo da publicidade médica é informar e não vender. Está aí mais uma frase interessante. Então, quando o discurso ele é equivocado nas redes sociais, você paga esse preço lá na frente. Quando o discurso ele é correto, ele é eivado de correção, conforme os ditames do Código de Ética Médica, e serve para te defender, igual foi o caso, Rodrigo, que você trouxe para a gente. Eu tenho muitos casos como esse, mas infelizmente eu tenho muitos outros ainda indefensáveis por conta das infrações éticas que acontecem. Mas eu repito, a preocupação de muitos médicos é com a infração ética. A minha não é. A minha é no efeito que isso causa na sociedade, nas pessoas e, sobretudo, nos pacientes, né? Porque não adianta, né, quando eu coloco lá, por exemplo, um antes e depois, ou vários, né, um excesso de antes e depois, tem alguns médicos aí que eu olho a página deles, a cada 50 postagens antes e depois, tem uma postagem que tem uma foto dele.
Então parece um catálogo, né? E aquilo causa um impacto no paciente. Quando ele olha para aquilo, ele vê um antes e depois, exatamente o que ele vê. Ele não vê dor, ele não vê risco, ele não vê um pós-operatório doloroso, muitas vezes, né? Ruim, internado no hospital, ele não vê nada disso. Ele vê uma barriga gordinha, depois ele vê lá uma barriga sarada, né? Depois de uma lipo HD. Agora, quando ele faz esse procedimento e ele sente dor, né? Quando a paciente acorda depois de uma abdominoplastia, é uma recuperação terrível. Eu sei que eu já tive, a esposa já fez. E se isso não tivesse sido bem explicado, bem passado, é claro que o médico vai ter problema. Não adianta falar depois, não, estava lá nas letrinhas pequenininhas do termo de consentimento que você assinou. Não, porque esse paciente ele foi atraído por um antes e depois que não tem dor, não tem risco, não tem recuperação dolorosa, dias sem trabalhar, etc. Então é muito importante que os médicos tenham essa visão e apresentem algo real nas redes sociais, porque isso vai ser cobrado depois, via de regra nos tribunais, né? E quem julga esses casos, André, quem julga é um paciente, não é um médico. Eu nunca vi um juiz médico. Agora todos os juízes são pacientes. A empatia dele está com o paciente, não está com o médico.